Olá, meus queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Danilo Lopes, você já me conhece. Nós temos um compromisso de toda semana postar vídeos aqui no canal com uma palavra de fé, com vídeos para edificação e agora também nós estamos comentando as lições da EBD. Então hoje nós teremos o vídeo com a segunda aula, com a lição de número 2. Esse vídeo é em relação à revista dos adultos, até os confins da terra, mas também nós temos vídeo nesse mesmo canal com a lição dos jovens. E eu convido você a aprender tanto a lição dos adultos quanto a lição do jovem. Professor, aluno, criança, adolescente, varão, irmão de idade ou começando agora a caminhada, seja muito bem-vindo a esse canal. Que Deus abençoe você e que Deus possa te dar graça para você entender muito mais ainda. Que Deus possa te dar muita sabedoria, que você possa ir longe. Me chamo Danilo Lopes. Seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, onde eu posto vídeos, como já disse, e de forma gratuita, para que Deus abençoe você. E você pode me abençoar. De que forma? Você pode curtir, comentar aqui. Cada vez que você comenta, e muitas vezes que você comenta, o YouTube, a plataforma, entende que o vídeo é relevante e também ajuda a compartilhar para que cheguem pessoas para conhecer o nosso canal. Ou seja, vai conhecer o nosso trabalho, vai conhecer a palavra de Deus e também vai ser alcançado, de repente, até os confins da terra. Que honra alguém chegar e falar assim: eu estou em outro país vendo o seu canal. Vai chegar esse momento, eu creio. Eu quero agradecer os 2 vídeos que eu postei em relação ao EBD. Está crescendo na questão de visualização e eu fiquei muito feliz. Isso nos motiva a fazer mais vídeos e vocês são a causa disso. Eu faço o vídeo para que você seja abençoado e eu falando sobre as lições, eu também aprendo muito mais e fixo na minha cabeça. Ou seja, todo mundo aprende aqui, fechou? Todo mundo aprende, então seja bem-vindo. Ó, eu estou acreditando que você já curtiu, você já compartilhou esse vídeo com alguém, principalmente da sua família, nos grupos da igreja. Se você não mandar esse vídeo, irmão, você não vai conseguir ter descanso. Vai ficar assim na sua cabeça: envia o vídeo, envia o vídeo, envia o vídeo. Pronto, enviou, se inscreveu no canal, ativou os sininhos para você receber os próximos. Maravilha, agora eu estou em paz. Vamos seguir? Vamos seguir para a segunda aula, tá? Segunda aula. Eu tento ser sério, mas não dá certo, né? A segunda aula que nós vamos estudar no dia de hoje, eu gravo antes de ser um domingo, óbvio, para que você tenha acesso e consiga estar acompanhando a lição que você vai dar no domingo. Então, você tem tempo para você estudar e, de alguma forma, aquilo que eu vou estar falando aqui vai colaborar e somar com aquilo que você também tem de conhecimento. Então, somamos o conhecimento e só quem ganha é o povo, os irmãos da igreja e as irmãs da igreja. Bora! Lição de número 2. Lição de número 2, o título é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto áureo. O texto áureo está em Gênesis capítulo 17, versículo de número 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Nós temos, como todas as aulas, 3 tópicos. Nesses 3 tópicos, na média que nós temos, são 3 subtópicos para cada tópico, fazendo um resumo assim depois da lição dos tópicos que nós aprendemos. Primeiro tópico, nós iremos falar sobre a natureza missionária de Deus com seus subtópicos. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Depois, a missão como atividade de Deus no mundo. E por último, o nosso modelo missionário. Finalizando assim, o tópico 1. Nós vamos para o tópico 2, que é o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, tendo os seus subtópicos: o amor de Deus, a redenção no Antigo Testamento, a redenção no Novo Testamento e, por último, o terceiro e último tópico desta aula de hoje, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro subtópico, um Deus missionário. Segundo subtópico, a escolha de Israel e sua missão. E, para concluirmos a aula,
nesse vídeo. E para concluirmos a aula nesse vídeo, a escolha da igreja. E aí nós faremos um resumo sobre o que nós aprendemos hoje. Espero que seja edificante para a sua vida. Bom, preparou o cinto, colocou o cinto, está preparado para essa aula? Vamos juntos embarcar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Bora! Sobre a natureza missionária de Deus. Eu vou voltar um pouquinho, se você tem a revista, acompanha aí. Eu vou voltar um pouquinho para a introdução, para a gente entender o que é o transcultural. Tem gente que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, está desesperado, falando, Senhor, não sei o que fazer. Calma, respira. O transcultural, essa palavra transcultural, é uma ideia de romper barreiras para entregar algo a uma cultura ou a um povo específico. Então, é o rompimento de barreira para entregar algo para um povo ou uma nação específica. Neste caso, nós estaremos apresentando, como eu disse na primeira aula, a boa nova do Evangelho. Evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? O amor de Deus. E qual é a notícia maravilhosa do amor de Deus? Deus veio, enviou seu Filho, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados. E hoje nós temos a oportunidade de ter a vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Nós chamamos isso de redenção. E vamos entender um pouco mais adiante nessa aula. Bom, Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Deus escolheu a família, essa família é o que nós vamos trabalhar já no tópico 1, é Abrão, Gênesis capítulo de número 12. Deus vai usar uma expressão para Abrão, muito conhecidíssima, sai da tua terra. Esse sair da terra revela essa ordem de Deus para o chamado dele sair de um lugar, romper a barreira, para ir para outro lugar. Até aqui você está entendendo perfeito, né? Se fizer algum barulho, é o vizinho que está fazendo obra. Aí tenta entender aqui e me perdoa, tá bom? Eu não posso ir lá e acabar com a obra dele. Eu estou fazendo a minha, ele está fazendo a dele. Então, o chamado de Abraão de sair da terra é romper a barreira. Lembra que nós falamos? Transcultural é rompendo a barreira da cultura para que chegue e entregue a mensagem a determinado lugar ou a determinado povo. É o que Abraão está fazendo, esse sair para ir é esse rompimento. Abraão vai ir para o lugar que ele não conhece, ele não sabe onde é, ele não sabe como é, ele não sabe o que vai acontecer lá. Mas ele decide obedecer à voz de Deus e a resposta de Deus para ele veio, e em ti, Gênesis 12, versículo 3, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 8 até o versículo 16, vai reforçar aquilo que aconteceu com Abraão. E que essa promessa era uma promessa feita que estava ligada ao descendente, que era Jesus. Depois leia com calma, Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 16. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente ligado ou relacionado à natureza de Deus. O meu ministério onde eu congrego e amo, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, ó, missão está no coração de Deus. Então, missão, grave essa frase, missão está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, também tem que estar no nosso coração. Se está no coração de Deus, também tem que estar no nosso coração. Subtópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Gênesis capítulo 17 vai mostrar Deus mudando o nome, trocando o nome de Abrão. Deus está fazendo uma troca aí com o nome de Abrão, uma pequena troca, mas que faz toda a diferença. Abrão significa pai exaltado, expressão Avram, pai exaltado. E Deus não vai mais chamá-lo de pai exaltado. Nem pai ele era, olha só que jogo. Aí Deus vai falar assim, ó, a partir de agora você será chamado de Abraão. E o que é Abraão? Pai de multidão, pai de nações. Deus
levando essa promessa para a vida de Abraão, dizendo: Abraão, você será pai de multidão. Trocou o nome de Abraão, Gênesis 17, versículo 5, vai estar descrito lá, para Abraão, a fim de reafirmar a aliança que ele tinha feito em Gênesis capítulo de número 12. Você percebe que a Bíblia ela é perfeita, ela não tem erro, ela é perfeita e vai trazendo pontualmente. Deus fez a promessa em Gênesis 12 e Deus está reforçando a promessa em Gênesis 17. E aqui, ó, vai um adendo para você, pregador, vai um adendo para você. Deus mudou o nome de Abraão. Deus fez a promessa e depois da promessa, Deus mudou o nome de Abraão. Mudando o nome de Abraão, Abraão está vivendo, vai viver depois a promessa. Deus nunca vai dar nada para você sem antes mudar algo em você. Pegue essa mensagem aí, você que prega a palavra, e fique à vontade para usar. Deus nunca vai te dar nada para você sem antes mudar algo em você. Deus sempre vai mudar. Você quer promessa? Então se prepara para a mudança. Aqui aconteceu da mesma forma relacionado a missões. Essa promessa, reafirmando a promessa que ele tinha feito em Gênesis capítulo de número 12. Acho que até aqui está claro para vocês, né? Aqui fica claro a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades perdão, missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo. Segunda carta que Paulo escreveu ao povo de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19. O maior agente missionário, quem você acha que é? O maior agente missionário é Deus. O maior agente missionário é Deus. Vamos entender então o nosso modelo missionário? O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta, preste atenção, eu até peguei um livro aqui que eu vou usar, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja. Olha que interessante. Eu aconselho todo cristão ler esse livro. Aqui, ó, de Orlando Boyer, Heróis da Fé. Aconselho todo cristão, vou aproximar aqui mais perto para você ver, ó. Ler esse livro, é espetacular. Aqui tem alguns autores que foram extraordinários nos seus respectivos tempos. Muitos morreram queimados, outros perseguidos, outros afogados, mas não negaram a fé. Olha que interessante. Nós temos várias pessoas que influenciaram no seu tempo. Jerônimo de Savonarola, Martinho Lutero, grande Martinho Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Guilherme Carey, Christopher Evans, nós temos Henrique Martin e muitos outros. Mas olha o que o autor vai dizer. Para a igreja, na atualidade, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja. Não está dizendo que essas pessoas não foram importantes. Martinho Lutero, com a sua famosa reforma protestante, óbvio que teve importância, mas só que a base da igreja não são essas pessoas. O fundamento da igreja é Cristo, é a palavra dele. A igreja só está de pé e só se mantém de pé por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo. Então a nossa base é Cristo e a sua palavra. Essas pessoas foram usadas por Cristo porque obedeceram a sua palavra. Pegou? É o que Deus disse para Abraão: sai, ouviu a Cristo, obedeceu a palavra. Essas pessoas foram importantes na história e até hoje tiveram o seu marco. Glória a Deus por isso. Mas a base que fundamenta a igreja e que faz com que a igreja esteja de pé até hoje é a palavra dele. Anote isso. Isso é importante para você, querido professor, comentar com seus alunos na sala de aula, ou você, aluno, para chegar e falar assim, e falar bonito. Diga isso na classe de aula, caso o seu professor não comente, que vai ser algo que vai colaborar com a lição que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Tópico 2, já entendemos o tópico 1, agora nós vamos para o tópico 2. Tópico 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Vamos lá? Subtópico 1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. Maravilha, tudo isso nós sabemos. Até quem não é cristão fala: não,
Nada de mal vai acontecer comigo porque Deus é amor. Calma lá, não é bem assim. Deus é amor, mas também é justiça. O salmista vai dizer, a base do trono de Deus é juízo e justiça. Mas vamos mencionar aqui, falar do amor de Deus em relação à missão, que é o nosso foco. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 16. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens, já no Antigo Testamento. Nós conseguimos observar isso. Está lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo de número 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deus escolher Israel, Israel não tinha nada, Israel não existia. Israel não fazia parte do plano humano, porque não existia. É Deus quem faz Israel existir. É Deus que dá um nome a Israel. É Deus que prepara Israel para o cenário. É Deus que coloca Israel no meio de grandes nações. Isso aqui é somente obra de Deus. E agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, esse amor de Deus é confirmado por todas as criaturas. E aí vai ter uma extensão maior. Não é só Israel. Israel é o povo eleito, escolhido de Deus. Se nós olharmos João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. A princípio, a referência era Israel para as nações. Agora é Deus enviando o filho para o mundo. A extensão aumentou. Deus está amando, por isso envia para que o Filho morra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aqui, ó, olha o rompimento de barreira transcultural. Na aula de Cristologia que eu dei para os meus alunos, eu disse o seguinte para eles, e vale a pena compartilhar com vocês. Se você tiver um peixe na sua casa, você que gosta, eu não tenho paciência não, para ter aquário e tal. Você tem um peixe, você tem um aquário na sua casa, e aí você tem um peixe. Você tem a obrigação de todo dia dar alimento para ele, senão ele morre, certo? Certo. Imagina só, você vai chegar perto do peixe. Quando você chega perto do peixe, você está levando alimento para que ele não morra. Mas quando você chega perto, o que naturalmente o peixe vai fazer? O peixe vai correr, porque ele não consegue entender que você está querendo fazer o bem, ele não consegue entender que você ama ele da forma que ele é e que você está levando alimento para ele. Quando Deus se manifesta para Israel, é da mesma forma, Israel não consegue compreender. Você lembra quando Deus se manifesta para Moisés no monte? O texto vai dizer que o monte começa a chacoalhar, vozes como de muitas águas, relâmpagos, trovões. Olha o que o povo vai dizer: Senhor, Moisés, é melhor que Deus fale contigo e depois você transmite para a gente o que Deus está dizendo, porque o povo ficou com medo, irmãos. É a mesma ideia do peixe. É a mesma ideia do peixe. Então, qual é a forma que você faz para você entender que, na verdade, o peixe entender que, na verdade, você o ama? Falando como peixe, andando como peixe, sendo no formato de peixe. Deus se manifestou aos homens. Os homens não conseguiram compreender, porque Deus é grande. Deus é grande. O que ele fez? Porque ele amou, ele demonstrou amor enviando o Filho. Filipenses vai dizer, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se na forma de homem. Olha só que bênção, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Ele se fez igual a nós, falou igual a nós, andou igual a nós, para que nós pudéssemos entender o amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse vale glória. Vale um amém aqui nas mensagens aqui. Escreve um amém, escreve um glória a Deus, porque isso aqui vale. Vale também você compartilhar, se você não é inscrito, se inscrever. Deus se fez homem para demonstrar o amor do Pai por nós. Portanto, o amor de Deus é a base de todo o plano de redenção, revelado na palavra dele. E nós convidamos você, se porventura você não é cristão, a conhecer esse maravilhoso amor, a viver em Cristo e para Cristo. Você só tem a ganhar. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter perseguição, você vai ter problemas, não vai deixar de ter problemas, mas você vai ter o melhor contigo, o Todo-Poderoso, aquele que te ama. Redenção, subtópico 2, redenção no Antigo Testamento. A redenção, a palavra redenção, significa livrar, a ideia no Antigo, tá? Vamos trazer essa aplicação no Antigo Testamento primeiro, para depois trazer no Novo Testamento. Então, maravilha. Vamos separar aqui, ó. Vamos dar um tempinho agora e separar.
Respirou, tá tranquilo, pegou seu café, sua água, tá sentado no sofá, no escritório, dirigindo, ouvindo, maravilha. Lavando louça e ouvindo, maravilha. Vamos lá. A redenção no Antigo Testamento, qual que é o significado? No Antigo Testamento, o significado de redenção é literalmente de você livrar o escravo de uma sentença que ele tinha. Então você é o redentor. Tem um nome, eu vou jogar por alto aqui, mas eu acho que é corréu. Talvez eu não esteja falando a expressão certa, mas é corréu, que significa o quê? Aquele que é o pagador. É uma expressão para isso, é que está pagando a dívida. Então, o corréu ele vai pagar a dívida por aquele escravo que está devendo. Essa é a ideia no Antigo Testamento. Alguns textos que a própria revista traz, e que eu vou dizer para você aqui, mas está na revista, mas caso você não tenha com ela aí, ou até para facilitar a fixação, acompanhe e me ouça, por gentileza. Um exemplo disso é o resgate para a libertação de um escravo. Levítico, capítulo 25, do versículo 48 ao 55. Segundo exemplo, a recuperação de um campo. Levíticos também. Isso vai sempre correr em volta de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, por ali. Levítico 25, do 23 ao 34. O resgate de um macho primogênito. Êxodo, capítulo 13, versículo 12 ao 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Êxodo 21, versículo 28 ao 36. Aí tem outros exemplos. Por exemplo, quando Jacó invoca, olha o anjo do Senhor. O anjo que me livrou de todo mal. Gênesis 48, 15 e 16. Outro exemplo, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito. Israel está no Egito, sofrendo a pressão do Egito, porque Deus tinha falado isso para Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus coloca Abraão no profundo sono para dizer que o seu povo seria levado cativo por causa do coração. Deus está nos seus propósitos. Tudo está no controle de Deus. Gênesis capítulo 15, agora está se cumprindo. Aí, olha o que Deus vai dizer. Irmão, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, irmãos e irmãs. Isso aqui é maravilhoso. Êxodo 6:6. Vos resgatarei com o braço estendido. Aqui está falando no Antigo Testamento. Vos resgatarei com o braço estendido. A ideia é essa, o braço estendido, resgatando. Mas se a gente for para o Novo Testamento e entender como Deus nos amou e o que Ele fez por nós, isso aqui vai ficar mais claro ainda. Isso aqui é muito forte. Por quê? No Novo Testamento, a ideia de resgate não é essa aplicação que era feita no Antigo, do estilo de vida que eles viviam. Agora é outra. Deus amando e enviando o Filho, o verdadeiro sacrifício para morrer por nós na cruz do Calvário. Agora você pega Êxodo 6:6, dizendo, vos resgatarei com o braço estendido. Nós vamos entender que esse braço estendido começou no Antigo, mas ele se completou. Aleluia. Na cruz do Calvário é onde Cristo estendeu os braços, é onde Cristo juntou os pés na cruz, é onde foi colocado coroa de espinho na cabeça, é onde sangue escorria por todo o corpo devido às feridas que ele tinha no corpo todo, é onde também ele gritou Teté Lestai, que quer dizer Pai, está consumado. Teté Lestai, está consumado, aonde ele dá o último grito dizendo Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O véu se rasga de cima e embaixo. E hoje nós estamos... irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Nós temos a liberdade de adorá-lo. E quando o diabo vier acusar a nossa mente ou o nosso coração, dizendo você é pecador, você é falho, você não é merecedor, você vai dizer, é verdade, mas Satanás chegou atrasado. Por quê? Olha, tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá pago. Glória a Deus, glória. Vale um glória a Deus? Vale um glória a Deus? Escreve um glória a Deus aí. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus com essa lição, assim como eu estou sentindo aqui em casa. Mas vale um glória a Deus, vale compartilhar, vale se inscrever. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate, pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte. Quando Jesus morreu, tem gente que confunde. Jesus não pagou o preço para o diabo, porque não estava na mão do diabo a nossa vida. Nunca esteve na mão do diabo. A nossa vida sempre esteve na mão de Deus.
Então, esse pagamento foi mediante a sentença que estava sobre nós. Todos nós éramos culpados. Todos nós éramos culpados. Mas agora, com o sangue de Cristo, nós fomos resgatados. Nós fomos redimidos. Glória a Deus por isso. Tópico 3, você vê passar muito rápido. Já estamos partindo para o encerramento. Espero que isso esteja somando muito com a sua vida aí e que você esteja sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo aqui em casa também. Tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Vamos lá? Um Deus missionário. O Antigo Testamento, sempre paralelo entre o Antigo e o Novo, revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, grave isso, mas com toda a humanidade. A queda do homem, Gênesis 3,15, o dilúvio, Gênesis 6,13, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12,3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe Israel, agora subtópico 2, tópico 3. Deus escolhe Israel e dá uma missão para Israel. Israel é o povo especial ao longo da história. Nós chamamos de povo eleito. Israel é a nação eleita de Deus. Deus quis escolher Israel e acabou. É indiscutível. Deus faz o que ele quer. Deus escolhe Israel para uma missão específica. E qual que é a missão que Deus tem para Israel? Que Israel seja exemplo para as outras nações. Israel está no centro. E todas as nações em voltas, chamadas de nações pagãs ou gentias, eles tinham seus deuses, eles tinham suas culturas, eles serviam aos deuses deles. Então, quando Deus levanta Israel para ser referência do Deus único e verdadeiro. Mas a nação, infelizmente, desobedece à voz de Deus, a nação se corrompe, ela troca o sagrado pelo profano. Ela literalmente comete a famosa apostasia e a infidelidade a Deus. A consequência vem, como todo pecado, vem a consequência. E a consequência é que Israel vai ser levado cativo. Nós temos essas narrações, e você também tem aí na Bíblia e no seu livro da Escola Dominical, Isaías capítulo 24, Jeremias capítulo 31. Nós temos também narrando a história quando o povo é levado pela Babilônia, segundo o livro dos Reis, capítulo 25, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 36. Deus vai dar visão para Jeremias do tempo que iria ficar. Jeremias, se não me falha a memória, capítulo de número 25, narrando isso. Então, se vê que Deus está no controle o tempo todo, mas é o povo, a nação que decidiu desobedecer à voz de Deus. E aí? E aí que nós temos o Novo Testamento. Com o Novo Testamento, os gentios continuam sendo gentios, mas agora a oportunidade que até então não estava chegando até eles, Deus vai fazer chegar. Deus vai enviar o seu Filho, vai morrer na cruz, vai fazer a pregação. O primeiro gentil a alcançar a Cristo é Cornélio, lá no Novo Testamento, quando você olhar, se não me falha a memória, Atos 15. Posso errar o capítulo, mas estou falando de cabeça porque eu não trouxe minha Bíblia para cá. Mas se não me falha a memória, Atos 15, o primeiro gentil a receber a Cristo e o Espírito é Cornélio. Agora, nós, gentios, porque não somos judeus, nós, gentios, nós temos a oportunidade de receber e recebemos esta palavra e a missão transcultural de ir e ganhar almas para o reino de Deus. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, ou seja, a Ele. Por meio de Cristo, é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias. Agora tem a Igreja de Deus. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Ó. 1 Pedro, eu queria pegar minha Bíblia. Deixa eu pegar minha Bíblia, você espera um minutinho só. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, eu já volto. Um minutinho.
Voltei, pronto. Você não ficou bravo, não, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Eu quero que você abra comigo aí. Eu preciso muito ler esse texto, de cabeça eu não sei ele todo. Mas eu peguei para não errar. 1 Pedro, capítulo de número 2, e versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha isso aqui, irmão. Ah, irmão, se você não der glória aqui, você tá ruim. Você tá com defeito de fabricação, como falava um pregador bem famoso. Olha o 10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vale glória? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós somos esse povo. E para concluir essa maravilhosa lição, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Você está assistindo esse vídeo e talvez você está afastado. Deus não desistiu de você. Por isso nós estamos aqui contando essa maravilhosa mensagem. Qual é a mensagem? A boa nova, o Evangelho. Essa é a boa nova do Evangelho, a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos se salvem. E todos incluem você, meu amigo e minha amiga. Deus está te dando mais uma oportunidade de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ou, se você nunca o confessou, de viver essa experiência maravilhosa, que é viver em Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, a todos vocês que estão presentes aqui assistindo esse vídeo. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Na descrição aqui vai estar nossas redes sociais, caso queira seguir mais de perto, tá tudo lá. Inclusive eu tenho um livro que eu fiz no formato e-book digital, que eu estou vendendo ele, que inclusive parte desse valor vai para a missão. Então caso você tenha interesse, ele é no valor de R$30, você vai estar abençoando 3 pessoas. Você, porque vai estar adquirindo, eu, porque foi que escrevi, e um missionário, porque parte desse valor vai lá para o outro lado para alcançar esse missionário. Então, me manda mensagem no WhatsApp, aqui na descrição vai estar meu zap, e vai ser um prazer ser abençoado, te abençoar, e nós juntos abençoarmos o missionário que vai estar na ponta. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.